morais e eclesiásticas, pedimos a colaboração de todos na observância das seguintes recomendações nas celebrações litúrgicas, a saber: observar as orientações dadas pelos voluntários, uso obrigatório de máscara, observar as marcações no piso e bancos, não ultrapassar os limites demarcados na igreja e na sacristia, o uso do microfone restrito exclusivamente ao celebrante e ao leitor. Por esse mesmo motivo, nas missas com intenções particulares, não serão permitidas as homenagens. Fiquemos de todos de pé para receber nosso celebrante, Padre Jorjão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, celebramos a missa mensal pela beatificação do servo de Deus, Guido Schaeffer. Nesse tempo da Páscoa, celebramos a Páscoa do nosso amigo de Deus. Na sua intenção, pedimos por todas as intenções particulares, daqueles que se recomendaram as suas intenções, e por nossos irmãos que celebraram também a sua Páscoa. Pensamos de modo particular por Dr. Guido Manuel Vidal Schaeffer, pai do Guido, e por todas as intenções que estão no nosso coração. Peçamos perdão a Deus por nossas faltas, pelo bem que não fizemos, pelo mal que não evitamos. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos.
Cantemos ao Senhor, Ele se cobriu de glória. O Senhor é minha força e meu cântico, foi para mim a salvação. Aleluia. Senhor, nosso Deus eterno e onipotente, que nesses dias nos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertos das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso, apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a sua boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira, todos. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá a vida, a nossa vida, e não permite que vacile nossos pés, todos. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Todos. Aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Todos. Aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Todos de pé para a aclamação ao Evangelho.
Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, nem tanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amados irmãos e irmãs, Nazaré, continuamos o discurso do pão da vida. Como eu falava outro dia, São João, o evangelista, é o único dos 4 que não narra a última ceia no seu evangelho. Ao contrário, ele, de vez de narrar a instituição da Eucaristia, ele narra o lava-pés, que é a instituição do sacerdócio católico. O sacerdócio é narrado como um serviço, lavar os pés. Eu não vim para ser servido, mas para servir. São João não narra a instituição da Eucaristia porque ele tem um capítulo inteiro sobre o pão da vida. Ninguém escreve um capítulo inteiro por acaso. Jesus havia multiplicado os pães, tinha subido ao monte para rezar, os apóstolos tinham passado para o outro lado do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, ou lago da Galileia. O vento siroco do norte da África havia soprado naquele lago cercado por montanhas, o que fizera sobrevir ondas muito grandes que assustaram até mesmo aqueles que eram especialistas na pesca e por isso acostumados a ondas sobremaneiras grandes. E Jesus vieram ao encontro deles caminhando por sobre as águas, e pensando que fossem fantasmas, se apavoraram, até que Jesus disse: não temais, sou eu. Imagine que a expressão sou eu em hebraico, ela é reconhecida como o nome de Deus. Deus é aquele que é. Eu sou eu sou. Jesus manifesta a sua divindade. E logo depois, aquela multidão que havia sido alimentada por Jesus no dia anterior, não encontrando, vá ao encontro dele. E Jesus diz algo muito duro: em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes e bebestes de graça. Procurai antes, não o pão que passa, sempre nosso amigo olhando para o relógio, mas aquele que não passa, que permanece para a vida eterna. Então ele começa a falar na sinagoga de Cafarnaum, a cidade onde morava Pedro, cuja casa também é chamada Casa de Pedro. O discurso do pão da vida,
aquela sinagoga que fora construída por aquele mesmo homem, o centurião, que um dia fora procurar Jesus dizendo que o seu servo estava muito mal. Senhor, o meu servo está de cama, está à morte. E Jesus dissera: vou até lá curá-lo. Mas esse homem disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diz apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Pois até eu tenho soldados sob a minha ordem. Diga a um vai, ele vai, diga a outro vem, ele vem, diga a outro faz isso, ele o faz. E Jesus disse: em verdade eu vos digo, jamais encontrei tanta fé em Israel como nesse estrangeiro. E assim aquele servo foi curado. E ainda hoje, em toda a Santa Missa, em cada Eucaristia que nós celebramos, nós repetimos essas palavras imediatamente antes de recebermos a Sagrada Eucaristia. Domine non sum digno. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, em minha casa, mas dizei uma palavra e minha alma será salva. E a palavra que o Padre diz é corpus et sanguis Domini nosso Jesus Cristo, custódio et anima nossa de vitam eterna. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a nossa alma, tua alma, para a vida eterna. Após o concílio, essa palavra foi reduzida corpus Christi, mas significa o corpo e o sangue de Cristo guarde a nossa alma para a vida eterna. Não é um pão, não é um pão material, mas é o pão que Deus, que o próprio Cristo se nos dá como alimento da nossa alma, como viático, como caminho para a vida eterna, e que muitas vezes recebemos sem nenhuma piedade, porque nos acostumamos com uma criança que corre na praça com seu avô, com sua avó, com seu pai. Acostumamos com a mãe que carrega um filhinho nos braços, que um dia derá à luz depois de 9 meses, com o pai que empurra o seu filho no carrinho, coisa tão bonita isso. Acostumamos com o azul do céu, passamos pela praia e nem olhamos mais a beleza da criação de Deus, olhamos o céu estrelado e nem mais nos importamos com isso. Acordamos de manhã e vemos que estamos vivos e nem mais dizemos muito obrigado, Senhor, nem agradecemos. Terminamos o dia e nem quando vamos deitar sabemos dizer: Senhor, muito obrigado pelo dia que vivi. Ou quando abrimos os olhos, não temos nem um ensejo de dizer: Domine, graças tibi. Senhor, muito obrigado pelo dia que tu me deste de presente, mais um dia na minha vida. Somos totalmente displicentes, não sabemos agradecer, não sabemos louvar a Deus pelas pessoas que estão ao nosso lado, que nós amamos, nossos pais, os filhos, a esposa, o marido, as pessoas que nós amamos. Nós nos acostumamos com aquilo que chamamos rotina. Dizemos que é rotina. Imagina, a rotina é a felicidade. Ah, mas que tédio, não muda nada. Aí vem uma pandemia, nos mostra que aquilo que parecia ser monotonia, a rotina, aquilo justamente que era a alegria da nossa vida. A gente viver sem precisar usar máscara, sem ter dificuldade em abraçar as pessoas, em visitar as pessoas que nós amamos, sem ter medo de ser contaminado numa conversa com os amigos. Aí vem esse vírus maldito, desculpa essa palavra, que vem destruir as nossas relações interpessoais com as pessoas que amamos, vem nos mostrar que aquilo que chamávamos que era uma rotina cansativa era exatamente a felicidade. E a gente pensava que aquilo era algo maçante, algo cacete, chato, sem graça. Mas aquilo que muitos chamavam monotonia, era exatamente a felicidade. Porque quando a gente vive uma vida comum, diária, em que a gente pode se encontrar, trabalhar, voltar para casa, ter o fim de semana de descanso, agradecer a Deus, isso é a felicidade. E a gente nem se dá conta, porque a gente não sabe agradecer o que tem, vive a reclamar o que não tem, desejar aquilo que o outro tem. Nós temos sempre o coração querendo aquilo que não temos e não sabemos agradecer aquilo que temos. É impressionante. Sempre desejamos que o outro tem e não sabemos dizer: muito obrigado, Senhor, por aquilo que tu me deste. Vejamos, meus irmãos, como nós somos
como nós somos endurecidos com o coração. E nós vemos os santos são aqueles que são profundamente agradecidos, e é por isso que Jesus chama bem-aventurados, Macarios, Beati, felizes, porque eles sabem ver aquilo que nós não vemos, porque eles veem com os olhos do Espírito. Eu preparei a homilia, acabei não falando nada que eu preparei, eu peço perdão a vocês. Os santos sabem ver, porque eles foram atraídos por Deus. Vejam, o Evangelho de hoje tem um duplo movimento. O Pai me enviou, mas o Pai nos atrai a Jesus. É um duplo movimento que produz um encontro. É sempre o Pai que nos faz isso. Esse movimento que produz um encontro maravilhoso, porque Deus não nos tira nada, dizia o Santo Padre, o grande Bento XVI, na missa inaugural, naquele março, 19 de março, dia de São José, de 2005. O Pai não nos tira nada, o Pai nos dá tudo. Que coisa maravilhosa! O Pai nos dá tudo. Muitos há que têm medo de que Deus tire alguma coisa, mas é o Pai que nos dá tudo. Então, sempre que nos deixamos levar por Deus, Ele nos dá o maior presente na nossa vida. Além da vida, que é o presente mais precioso, Ele nos dá a vida eterna. Eu sou o pão da vida, quem crê em mim viverá eternamente. Mas quantas vezes nós recebemos a Eucaristia de modo frio? Quantas vezes participamos da Santa Missa de modo superficial? E até eu, padre, nós padres, temos o grande perigo de celebrar cada missa como se fosse uma missa a mais, como se fosse ou uma missa na planilha das missas, de algo como uma coisa insensível, olhando no relógio. Os romanos diziam: adorabuntur sedebant, aqueles que vão adorar, sentem-se, ou seja, não tenham pressa, coloque-se diante de Deus. A gente não tem pressa quando vê o futebol, a gente fica com os olhos fixos no futebol. Aqueles que gostam de novela ficam diante da novela. Ah, que pena que acabou o capítulo. Há quem goste, por exemplo, de coisas que não vou falar o que eu penso, como certos programas que estão por aí, índices de audiências tremendos, em que a gente não acrescenta nada sobre nada, e as pessoas ficam vendo, quando vai ser o próximo paredão, desculpem dizer isso, as pessoas ficam lá olhando aquilo ali, como se fosse a supra-suma da inteligência, e a pessoa fica vendo o que acrescenta nisso na sua vida, e ficam lá olhando. Mas a missa, pelo amor de Deus, adorabuntur sedebant, aqueles que vão adorar, não tenham pressa para Deus. É Deus te deu a vida, te deu o tempo, te dá tudo. Por isso os santos são maravilhosos. Vejam Guido, acordava às 4 da manhã para fazer a Lectio Divina, para ter mais tempo para ter encontro com o bom Deus. E a missa lá em Friburgo e Muri às 7 horas, e ficava até o meio-dia em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Mas o que ele fazia? Ele ia ao encontro dos pobres, dos simples, dos moradores de rua, cujo nome ele conhecia, cuja vida lhes era comum. E os pobres diziam: ele é meu médico, ele é meu doutor, o doutor dos moradores de rua, cuja teologia era um excelente aluno, não era apenas uma abstração da sua mente, nada disso. Que conhecer a Deus, conhecereis a verdade, não é apenas saber a teologia, que Deus é trino e uno, as processões trinitárias, não é apenas saber o que Orígenes fala da Trindade, não são a união hipostática de Jesus Cristo, a união das duas naturezas na hipóstase, na pessoa de Cristo, nada disso. Talvez você entenda o que estou falando, porque teologia é algo tão profundo, nada disso. Tá bom, o Guidinho sabia muito bem disso, estudou toda a teologia,
Ele foi um aluno nota 10, summa cum laude. Mas conhecer a Deus é amar, porque o verbo conhecer na língua hebraica é semelhante à relação que há entre o esposo e a esposa, é um amor profundo. Esse é conhecimento. E ele tinha um amor que se manifestava nessa bondade, nessa caridade, nessa misericórdia com o Cristo que se vê nos pobres. Não se pode amar a Deus a quem não se vê, se não se ama o irmão a quem se vê. Meus irmãos e irmãs, nesse capítulo 6, que é o discurso do pão da vida, nós podemos ver os santos. Eles receberam o pão da vida porque partilharam o pão material com os pobres. Que nesse dia em que celebramos 521 anos do descobrimento do nosso país, possamos agradecer, levantar as mãos para o alto, porque ao longo desses 5 séculos e quase um quarto de século, ano que vem vamos celebrar o SESC 200 anos da independência do nosso país. Quantos santos, quantos homens de Deus. E no nosso século 21, como dizia São João Paulo II, um santo que viveu e conviveu conosco, um santo de calça jeans, alguém que recebeu a Eucaristia como um grande mistério, um santo que conviveu conosco, que participou da nossa missa, que pregou aqui na missa, que sentou ali onde vocês estão e cujas relíquias estão entre nós, que recebia a Eucaristia e que fez dela alimento nessa vida e na eternidade, e que hoje, junto do bom Deus, intercede por nós. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus as nossas preces. Pela Igreja, chamada a anunciar o Evangelho por todo o mundo, para que obedeça sempre às inspirações do Espírito, rezemos: Senhor, luz das nações, escutai-nos. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Pelos nossos governantes, para que suas decisões sejam sábias e inspiradas na solidariedade que une as pessoas e os povos, rezemos: Senhor, luz das nações, escutai-nos. Pelos peregrinos e viajantes, para que em seu caminho encontrem pessoas que os aproximem de Deus, rezemos: Senhor, luz das nações, escutai-nos. Por nossas comunidades, para que tenham no pão da palavra e da Eucaristia o centro de sua vida e missão, rezemos: Senhor, luz das nações, escutai-nos. Pela beatificação do servo de Deus, Guido Schaeffer, a fim de que tenhamos a graça de um dia, ele que intercede por nós, vê-lo elevado agora dos altares para a maior glória de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Pelo Maurício Souza, seminarista, que hoje aniversaria, pela cirurgia da Neuza Solon, amanhã, por sua saúde, pela saúde do Paulo Gustavo, vítima do Covid, internado, a pedido de sua querida mãe, também pela saúde de Kátia Verbicário, Almir Barberini, Ana Carolina da Conceição, Letícia Tinoco, rezemos ao Senhor. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Por todos os falecidos, particularmente aqueles que nos deixaram ao longo da pandemia do Covid-19, particularmente do Dr. Guido Manuel, pai do Guido, do Luciano Gonçalves e todos os falecidos, como já disse, durante a pandemia, rezemos ao Senhor. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Acolhei, Pai Santo, nossos pedidos, nossas preces, que vos apresentamos e chegue até vós, pelas mãos do vosso santo anjo e pela intercessão do servo de Deus, Guido Schaeffer. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor.
Meus amados irmãos e irmãs, como sabemos, a coleta, toda oferta que nós depositarmos na missa de hoje, não será para a manutenção da nossa igreja. Nosso pároco, Monsenhor Manuel, de bom grado abre mão para oferecer para o processo de beatificação do servo de Deus, Guido Schaeffer. Cada um de acordo com a sua possibilidade, sejamos generosos. Para a nova aliança com seu Deus, ao celebrar vos trazer nossa oferta, fazei nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Também gostaria de incluir na Santa Missa todas as pessoas que se nos recomendaram as orações, por quem prometemos rezar, e pela cirurgia de Maria Júlia, uma menina de 13 anos que nesse instante está submetendo-se à cirurgia de coluna, sendo submetida a uma cirurgia de coluna. Senhor nosso Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vosso santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai Santo, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Santo Padre, o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, Dr. Guido Manuel, Vidal Schaeffer, Luciano, e todos os que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, os devotos do Guido, as vítimas, as pessoas que morreram durante a pandemia, nossos paroquianos, familiares, parentes, amigos, benfeitores, sacerdotes, religiosas, religiosos, de todos, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Pedimos particularmente por aqueles a quem vos invocamos, aqueles que estão no nosso coração, em nossas intenções particulares e sobre o vosso altar, cujos nomes se encontram no vosso altar.
e a todos dai-nos participar da vida eterna. Com a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe amada, Senhora e Rainha, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e veneráveis mártires, com os vossos servos e servas, e todos que neste mundo vos servirão, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos salvou. Irmãos e irmãs, fizemos juntos esse amém mais importante da missa, o amém após a doxologia maior. Eu vejo que a gente às vezes dá mais ênfase a essas intervenções que só existem no Brasil e que às vezes interrompem a oração eucarística do que o grande amém. Rezemos juntos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Paz de Cristo, meus irmãos. Esta união do corpo e sangue de Jesus, o Cristo Senhor, que vamos receber o Cordeiro de Deus, que tirais Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que cumpriu a vontade do Pai, e agindo do Espírito Santo, pela vossa morte dessa vida, livrai-nos dos pecados todos, pelo vosso corpo, pelo vosso sangue, dá-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontre o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo os guardem para a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Chegou o grande momento de recebermos o próprio Cristo. Então vamos observar, para entrarmos na fila, as marcações que estão no chão para mantermos o distanciamento. Quando aproximarmos do sacerdote e da ministra, retiremos a máscara pela lateral, vamos estender as nossas mãos em forma de cruz, sendo a mão esquerda sobre a direita, se você for destra, e, como diz para Jorge, se fosse destra, tá certo, né, Jorge? Se destra, a mão direita sobre a esquerda. Assim que comungar, comungue, por favor, na frente do ministro e sacerdote, não ande para Eucaristia. Aí, coloque novamente a sua máscara e retorne, por favor, pelas laterais.
palavra sinestra é melhor que canhoto, né? Né, Nazaré? Canhoto, às vezes, é uma coisa muito pouco pejorativa. Sinestro é melhor que canhoto. Minha alteração
eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia Sim, meu Senhor, eu creio que vieste ao mundo redimido, que tu és o Filho de Deus, que estás aqui. Alimentando nossas vidas, vamos cantar. eu ressuscitarei no dia O Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Oremos. Amado Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga a nova vida àqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Temos aqui alguns avisos. A próxima Santa Missa do servo de Deus Guido Schöffer será no dia 22 de maio, que é aniversário do Guido, né, Nazaré? Nazaré sabe muito melhor do que nós todos. 22 de maio, dia de Santa Rita, é aniversário do Guido. Então, dia 22 de maio é um sábado, às 10 horas, de modo particular, somos todos convidados, avisem as pessoas. Dia em que lembramos a data do nascimento do servo de Deus. Todo dia, atenção para esse aviso, todo dia, 1º de maio, dia da Páscoa definitiva do servo de Deus, Guido Schöffer, celebramos o dia do Quinalto na Praia do Guido. Em virtude da pandemia do Covid-19, o evento não poderia acontecer no mesmo local, mas vamos fazer esse dia acontecer na Igreja Mãe Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Ou seja, o dia 1º de maio começa às 9h30 da manhã, com louvores, texto do Guido, adoração ao Santíssimo Sacramento e Santa Missa, celebrada pelo Senhor Cardeal, nosso arcebispo, Dom Orani João Tempesta, e concelebrada por vários padres. Estarão presentes todos os seminaristas do nosso seminário São José, que tem no Guido de certo modo, junto, um copatrono, digamos assim. Save the date, reservem já essa data. Será missa presencial, obedecendo todos os protocolos sanitários de segurança e também com transmissão pelas redes sociais. A catedral cabem mais de 5.000 pessoas sentadas, ou 10.000, não sei. Então, haverá lugares para todos. Então, avisem, comuniquem, postem,
nas redes sociais. Vamos fazer então um dia bem bonito, 1º de maio, o dia da Páscoa, da passagem do nosso servo de Deus para o céu. E em preparação para o 1º de maio, iniciamos hoje, dia 22, às 20 horas, a novena de São José e o terço mariano, diretamente da Rádio Catedral FM 106.7, e você poderá acompanhar ao vivo através do link que vamos disponibilizar através de nossas redes sociais. De hoje, dia 22, até o dia 30 de abril, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então você pode renunciar um pouco, talvez a novela, né? Rezar o terço por nossas intenções, às 20 horas na Rádio Catedral. E também na Web TV Redentor, né, Fabi? Né, Tatiana? Tati, 20 horas, né? Rádio Catedral, Web TV Redentor. O link vai estar no Facebook, no Instagram do Guido. Esperamos vocês para rezar como seminaristas e com a nossa associação Guido Chefe. Está lá também a Tatiana e o Dudu. Tá, Dudu? Está aqui, Dudu. Por todas as intenções, vamos preparar para o 1º de maio, dia de São José Operário, dia em que completa 12 anos o Guido no céu. Quer falar, Dudu? Só reforçar, pessoal, estão todos convidados. A gente começa então uma preparação hoje com a novena. É importante todos estarmos em oração para no dia 1º a gente fazer um evento belíssimo na catedral, que muitos corações sejam tocados. Fazemos amado Deus, o Senhor, é que através da vida do vosso servo Guido Chefe, nos ensinastes com seu exemplo e ardor missionário a lançar-nos mar adentro no caminho da fé.
Concedei-nos o seu testemunho, médico, seminarista e sufista, anunciar com renovado ardor vossa palavra e alcançar por sua intercessão a graça que vos pedimos. A fim de que tenhamos um dia a alegria de vê-lo elevado na glória nos altares. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Virgem Maria, Mãe do amor formoso, Rogai por nós. Pai nosso que Estais estás no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós, rogai por nós, Senhor Deus, Rio do Céu. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai eterno, eleva os teus altares e dos chefes que na terra já tocaram. Jovem médico, Ele está no meio de nós. São Jorge.
tchau aqui, Jorjão, para todo mundo que tá em casa. Você molhou o celular. Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias. Foi Deus, intenção, servo de Deus e do chefe. Amém. Amém. Obrigada, Jorjão. Clica aqui para mim concluir. Concluir. Já fez.